Uma das rodadas mais frias da história da NFL. Infelizmente, tivemos carreiras chegando ao fim. Surras de ter que tirar as crianças da sala. Não tivemos muitas surpresas, mas sobrou emoção. Eu sou o Neymar Souza Maia. Eu sou o Thiago Zumac. E aqui falamos de futebol americano. Sem complicação. Olá, audiência mais bonita da NFL. Sejam muito bem-vindos e sejam muito bem-vindas ao episódio número 22 do Zona Neutra, o seu programa de futebol americano semanal aqui na FNN. E, meu caro Neymar, esta semana nós acabamos a primeira rodada dos playoffs, também chamada de Wild Card, e agora a gente entra no Divisional Round. Na rodada do Wild Card a gente teve... Cara, não tivemos jogos muito pegados, eu acho que deu muito a lógica, foram poucas surpresas, mas isso não quer dizer que nós não temos muito para conversar, certo, Neymar? Tu não me deu bem-vindo de novo, cara. Ai, cara, mas eu dou bem... Mas tu já chegou aqui bem antes do que eu, a gente já conversou, já bateu um papo. Falando em chegar bem antes do que você, concordo contigo antes, dando tua resposta. Só pra quem não entendeu, meu Deus, o que é isso na mesa do cara? É que a mesa não foi nós que organizamos hoje e alguém pegou a bandeira do manto sagrado da 12 fans do Seattle Seahawks minha e botou na minha mesa. Tinha botado uma outra do Seattle também na mesa do Zuma e o Zuma fez o desprazer de tirar, mas com todo respeito, né? Já que não é torcedor do Seattle. Mas a minha eu vou fazer um programinha já agora que o Seattle tá eliminado dos playoffs, né? Agora não tem mais puxação de saco, inclusive com assinaturas de campeão do Super Bowl 48 pelo Seattle Seahawks, Red Bryant, coisa mais linda, fora Neymar aqui, eu não sei se a câmera vai pegar. Então, até deixei o cafezinho longe, coloquei um papelzinho para não sujar a sagrada e vamos que vamos. Perfeito, perfeito. Neymar, o que tu pode me dizer antecipadamente sobre essa rodada do Wild Card? Assim, comentários genéricos. Não vamos entrar especificamente em nenhum jogo, assim, mas coisas que tu viu que tu pode adiantar para quem está escutando a gente, porque depois a gente vai entrar em jogo por jogo. Assim como a gente comentou na entrada do programa, tivemos 5 surras e um bom jogo. 5 surras e um bom jogo. Os mandantes realmente mandaram e levaram quase todos os jogos, certo? Com exceção do jogo mais absurdo. Eu, inclusive, pretendo fazer um ranking de surra hoje no programa, de acordo com como a gente for falando dos jogos. Cara, quando tu tiver uma ideia boa, assim, porque nem sempre todas as ideias que tu tem são boas, mas quando tu tiver uma ideia boa, tu pode mandar pra mim antes, preparadinho, bonitinho já. Eu te pego de surpresa, man. E aí eu posso montar o material, porque eu queria lembrar a todos que eu sou responsável por fazer as imagens, por fazer a pauta. Deu pra ver no último programa que o Montanha botou na tela. Não, mas ali era pauta escrita. O Montanha não precisa de pauta escrita porque ele domina como ninguém a arte da operação de câmeras e isso que se chama, que não sei exatamente o que é o que ele faz. Você percebe, cara, como a pessoa depois de levar uma pauladinha, ela fica mais bacana? Depois de vir 4 propagandas seguidas de calvície, ele começa a fazer carinho, viu, Montanha? Hoje, quem sabe, ele escapa. Cara, eu sempre faço carinho nos meus amigos, eu sempre ergo... Foi estranho isso aí, lá ele! Ergo os meus amigos, só que eu não deixo de falar as verdades. Vamos lá, então. Primeira imagem, quem é? Neymar... Você nunca me ergueu na vida, Zuma. Olha só. Até mesmo porque não tem força pra isso. Vamos lá. Quem é, Neymar? A imagem que nós temos hoje aqui, para quem está escutando a gente pelo Spotify, é a imagem de uma cidade com todas as luzes apagadas, só os faróis dos carros estão acesos, porque essa cidade está em... Luto. Não. Está em comemoração. Como é que uma cidade... Blackout. Em blackout. Esta cidade está em um apagão, Neymar. É muito difícil essa tua resposta, porque daí nós temos 5 times para responder. Exatamente, porque, olha só, se eu fosse... Porque os jogos foram muito... Não vou dizer que foram óbvios, mas o quem é hoje ficou meio fácil de acertar. Então, basicamente, aqui, eles servem para 2 jogadores. São para jogadores. Se é para jogadores, um deles tem que ser o Dak Prescott. Perfeito, acertou. Dak Prescott. E tem mais um jogador que eu vou ter que acertar? Mais um jogador que eu acho que pode entrar no apagão. Eu acho que o Jalen Hurts não merece estar no apagão. Mas seria ele? Não é o Jalen Hurts. Mais um jogador no apagão? Eu acho que não é o Flaco, porque ele jogou muito bem para outro time. Mas seria o Flaco? Não, porque o Flaco não teria... A gente tinha uma expectativa do Flaco devido aos últimos jogos dele, mas, cara, ainda é o Flaco. Tua Tagovailoa. Tua Tagovailoa. Já que estamos num quem é, Zuma, eu também vou te fazer um quem é hoje. Vamos lá, então. O quem é meu de hoje pro Zuma
Tem a ver com soccer. Eu não acompanho quase nada. Eu só sei as notícias mais impactantes do ano, certo? Certo. Quem é? É um time. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. É o nosso querido Dallas Cowboys, que desde 95... Philadelphia Eagles, man. Philadelphia Eagles, man. Como que um time 10-1 perde 6 dos últimos 5 jogos, 7 dos últimos 6 jogos? O que aconteceu com o Philadelphia Eagles, Botafogo, campeão dos campeões? Mas o Philadelphia Eagles eu acho que não teve um apagão. Ele teve um derretimento. Botafogo, Botafogo. Já o apagão eu quero dizer assim, cara, você esperava que a pessoa fizesse um pouco mais e de repente ela simplesmente nada. Perfeito. E aí eu acho que Dak Prescott e Não, apagão é isso, ponto. É. É o Dallas. Tua e Dak Prescott acho que tiveram um apagão nessa rodada. A gente vai falar um pouquinho mais depois durante o jogo, né? Mas então, um quadro novo hoje, que é a nossa surpresa. Opa! Vamos virar então a imagem. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso, Neymar? É muito fácil entender a regra desse jogo. Sim. Ele é verdadeiro Ou é falso. Exatamente. E são 5 afirmações que eu estou colocando aqui. E você vai ter que me dizer se elas são verdadeiras ou falsas. Perfeito, bora. Depois eu vou anotar elas aqui, as suas respostas, e a gente vai ter o gabarito para ver se você acertou ou não. Todas essas afirmações eu retirei lá da ESPN Stats. São só vale os jogos do Wild Card, tá? E a gente vai ver agora se você realmente é um comentarista que fica atento aos jogos, Neymar, tá? Bora. Vamos lá, vamos te botar no fogo. Bora. Primeira pergunta. Pergunta não, desculpa. A afirmação. Dak Prescott. Não responde rápido, deixa o pessoal de casa pensar também, tá? Dak Prescott foi o líder de jardas passadas no Wild Card. Lembrando que a gente assiste todos os jogos e a gente não tem acesso a números porque a gente não é jornalista profissional. As perguntas são relacionadas única e exclusivamente aos jogos do Wild Card, não da temporada. Jogos do Wild Card, deste final de semana. Para poder alongar um pouco mais o programa, já que não tem tantos jogos, ele teria sido, se fosse da temporada, mesmo porque o CJ Stroud ganhou dele, mas ganhou dele com jogos relativos, né? Jardas por jogo. Quanto ao Wild Card, eu não olhei os números totais, mas acredito que pelo garbage time ele ter jogado até o último segundo de vergonha que estava esse time do Dallas, eu imagino que sim. Eu imagino que ele seja o líder, eu imagino que seja verdadeiro. Então, Neymar assinala como verdadeira a primeira afirmação, dizendo que Dak Prescott foi o líder de jardas passadas neste final de semana. O número 2, Josh Allen foi top 5 em jardas corridas no Wild Card. Aí arrombou porque tu não botou quarterback, né? Se tu tivesse botado quarterback, a pergunta é quarterback? Não. Tá. Entre os 5 maiores corredores. Se for quarterback, ele é obrigado a ser, porque ele fez uma corrida de 55 jardas para touchdown e o Lamar não jogou na semana e o Justin Fields não tá nos playoffs. Então é um combo, seria o Josh Allen. Agora, considerando todos os corredores... eu não parei para pensar em todos os outros. Até para o pessoal de casa poder pensar junto, mas o pessoal do Spotify às vezes não vai querer ficar tanto tempo parado esperando. Eu não lembro de nenhum jogo nesse momento pensando tão rápido do Wild Card em que algum corredor tenha despontado. Então eu vou dizer que sim também. Verdadeiro, Josh Allen foi o top 5 em jardas corridas no Wild Card, de acordo com o Neymar. Número 3. Não temos... Não foi não. Opa. O Aaron Jones eu acho que teve mais do que ele. Voltando. Só que o Aaron Jones pegou muita bola por passe. Mas, cara, o Josh Allen não tem como ter corrido tudo isso. Não vai fazer tudo verdadeiro, né, Zuma? Não sei. Cara, eu vou dizer que não, tá? Porque, cara, ganhar dos corredores, a não ser que tu errou e colocou QB. Senão eu acho que não foi. Tá mistureba todo mundo. Então, falso. Número 3. Então, Neymar mudou. A afirmação dele é falsa. Não temos nenhum jogador do Cleveland Browns top 10 em jardas por recepção. Os top 10 recebedores, nenhum é do Cleveland Browns. Falso, porque eu acho que o Joko teve quase 100 jardas e é o suficiente para estar no top 10. Não, eu tô respondendo rápido, não tô olhando nada, obviamente. Tranquilo. Porque se eu pudesse ao menos ver os jogos para tentar lembrar qual foi o top recebedor de cada jogo, mas eu lembro que o Joko deve ter tido umas 96 jardas se eu chutar mais ou menos, que é o tight end deles. E eu acho que com 96 jardas são 12 times... ele tem que ter ganhado no mínimo de outros 2 times. Eu acho que é uma coisa possível. Porra, Neymar, mas é que se for pra consultar, até eu respondo daí. Né? Tá jogando no Google, né, man? É verdade, justo. Quarta afirmação. O passe mais longo deste final de semana foi uma conexão entre Jalen Hurts e Devonta Smith.
Essa foi a bomba que aconteceu ontem ainda, que ele não conseguiu entrar na endzone, mas foi bem longo mesmo. O HD tá meio pifado, eu acho. É que o cara fica vendo jogos, mas tem. ninguém sabe, né? Não. Quem fala que quem vê o Neymar falando que fica vendo o jogo com 8 TV, com não sei o quê, acha que ele tá sentado numa poltrona. Tomando chá. Tomando chá com óculos. Fazendo anotações. Isso. Não, ele tá Me entusiasmando, eu gosto de torcer. se embriagando. Falso. Eu acho que a do Tyreek Hill por si só já foi maior. Ok, falso. Então a gente tem agora a última, o item número 5. Somente um running back passou de 100 jardas corridas nesse final de semana. Bom, já que eu tirei o Josh Allen de verdadeiro, eu não consigo lembrar de algum outro jogo agora, então eu vou dizer que é verdadeiro. Então a gente tem, Neymar, Verdadeiro, falso. falso, verdadeiro, verdadeiro. Concorda comigo? Verdadeiro, falso. Não temos jogador do Browns, eu falei que é falso, né? Porque nós temos um no top 10. Então é verdadeiro, falso, falso, falso e verdadeiro. Verdadeiro é 1 e a 5 só. Perfeito, perfeito. Então tá marcado. Vamos ao gabarito. Pera. Calma. Eu acabei de perceber um negócio. Top 5 em jardas corrida. Porra, tô ruim em interpretação e leitura, né? Eu tava pensando no maior. Não, top 5 eu acho que ele foi. Porque ele deve ter feito umas 60, 70 jardas pelo menos, eu acho que foi suficiente. Então verdadeiro. Não temos jogador do Browns no top 10 em jardas por recepção. Eu acho que temos no jogo com 96, então esse é falso. E o passe mais longo foi pro Smith, eu acho que foi pro Tyreek Hill. Então Ok. são 2 falsos só, o 3 e o 4. Fechou. Então, gabarito Montanha, por favor. Pai é brabo, man! O pai é brabo, man! E aí, Montanha? Sem Google, man. Parabéns, Neymar. Você de fato acertou as 5. Vamos ao gabarito aí pra quem tá em casa. Eu gostei muito, muito da interpretação de vocês, pessoal. Ficou muito crível. Então, a primeira, Dak Prescott foi o líder de jardas passadas, sim, 403 jardas. Stafford foi segundo, com 367, e o Baker Mayfield em terceiro, com 337. A segunda, Josh Allen foi top 5 em jardas corridas. Sim, ele foi o quarto, com 74 jardas. Tanto que ele fez uma corrida de 52 jardas para TD. Eu falei das duas coisas. Foi a maior corrida da carreira dele. E ele não chegou em 80 jardas porque ele teve uma ajoelhada no final do primeiro tempo, que ele voltou umas 6 jardas, não sei pra quê, pra ajoelhar. Terceiro, tu cravou o jogador com mais jardas por recepção do Browns foi o tight end, o Njoku, e ele ficou em 9º lugar com 93 jardas. Quarto lugar, o passe mais longo foi para Devonta Smith. Não, ele foi o terceiro passe mais longo, tá? O primeiro foi para o Brevin Jordan, que é o tight end do Texans, com 76 jardas. O Trey Palmer do Bucks ficou em segundo lugar com 56 jardas. O passe para o Devonta Smith foi de 55 jardas e o do Tyreek Hill vem logo atrás com 53 jardas, certo? E o último lugar, Neymar... Acertei até o corredor, man, que ficou em primeiro, cara. E somente um RB passou de 100 jardas corridas verdadeiro, somente o Aaron Jones do Packers fez 118 jardas. O segundo ficou o Pacheco, que foi o cara que no último programa você falou que ia ser corrida no Pacheco, vai no Pacheco, e de fato, 89 jardas pro Pacheco. Já pensou se a gente fosse profissional nisso, Zuma? Meu Deus. Talvez tu tenha um dom aí, Neymar, mas na próxima vez aí eu vou dificultar um pouco. Eu queria ter esse dom de beber e não esquecer as coisas. Que Se eu não bebesse, penso que eu ia lembrar também, né? Pensa o naipe que ia ser o negócio. Muito obrigado, Neymar, parabéns, você cravou o primeiro desafio verdadeiro ou falso do Zona Neutra. E passamos agora... Não passei vergonha, ufa. Passamos agora para a próxima imagem. E na próxima imagem a gente vai mostrar os jogos do Divisional Round. Quem está escutando a gente, eu vou ler aqui, né? Basicamente fazer Posso perguntar antes da gente ir para isso? A gente vai falar dos jogos que foram também? Sim. Não era melhor fazer invertido, que o Mal te pergunte? Como? Falar primeiro dos jogos como foram para depois ir para esse, já com as conclusões dos jogos? Não, mas é que a gente vai fazer da mesma maneira que a gente fez semana passada. Eu vou mostrar o jogo que vai acontecer e vai ter embaixo os dois jogos que chegaram nesse jogo. Então a gente vai poder falar do jogo e trazer assuntos do passado. Por isso tu é o cara que faz a pauta, também. É que eu paro em casa e penso sobre isso, né? Às vezes na montanha. Uma coisa é parar e pensar, outra coisa é depois revisar todo o conteúdo, entendeu? Sábado, 18h30, nós teremos Texans versus Baltimore Ravens. Sábado, às 10h15, Green Bay Packers versus San Francisco 49ers.
E domingo, às 17 horas, a gente tem Tampa Bay Buccaneers versus Detroit Lions. E às 20h30 do domingo, finalizando o Divisional Round, Kansas City Chiefs versus Buffalo Bills. Por que esse round dos playoffs é chamado Divisional Round, Neymar? Porque é um round de divisões. Então, normalmente, são 4 times, são 4 divisões. Então, os campeões de divisões, se ganharem como favorito que são, estarão nesse round. Então, já é um corte do Wild Card, onde passam times com campanhas boas, para vir para um round divisional. Se é exatamente esse o motivo do nome, eu não consigo te cravar. Porque o próximo já é o Championship Round. Porque daí já vale para ser o campeão da AFC ou da NFC. Esse é o último passo antes de coroar o campeão de uma conferência. Podemos entender, então, numa nomenclatura mais comum para quem é brasileiro aqui, isso aqui seria a semifinal dos campeões de conferência. Ou, quem estiver entrando na NFL agora, são as quartas de final. Porque o cara quer saber do campeão ser o Super Bowl, certo? Certo. Então, o Super Bowl é o campeão, Championship Round entre AFC e NFC a semifinal, e essas seriam as quartas de finais. Perfeito. Então, as quartas de finais para o Super Bowl, ou então semifinal para os campeonatos de AFC e NFC. Perfeito. Passamos então para o primeiro jogo e a gente vai falar um pouquinho agora sobre Houston Texans, que vai até Baltimore encontrar o Ravens, que descansou uma semana e está com o time... 2 semanas. 2 semanas, porque botou o time reserva para jogar na última partida, né? Então, está com o time completinho. O que a gente pode esperar, né? Tá o CJ Stroud aí na imagem, porque... O que a gente pode esperar do CJ Stroud, que, cara, dominou o time do Cleveland Browns, dominou o jogo do Wild Card, parecia que ele era um veterano, que ele fez isso em vários jogos durante a season, né? Mas a gente só vai acreditar que ele vai fazer isso lá no playoffs quando a gente vê isso acontecendo. Parece que ele jogou fácil, como se fosse uma terça-feira qualquer. Será que ele pode aprontar para o Baltimore Ravens? Relaxa, torcedor do Packers, eu vou elogiar o Love ainda mais depois. Então... Esquecendo que existiu Love, infelizmente, estou fazendo entre aspas para quem está ouvindo, existiu Love nessa rodada, senão o que o Stroud fez foi uma coisa de outro mundo, de outro planeta. É o que tu falou, a calma dele jogando, a tranquilidade. Quando alguém xinga ele, reclama dele, faz qualquer coisa, ele continua com a mesma calmaria. Os passes que ele acertou, fosse Nico Collins, fosse qualquer um dos outros wide receivers, tem um wide receiver na injury reserve também para esse jogo contra o Ravens, ele foi mágico. No último jogo, voltando um pouco, a gente comentou na semana passada, no último jogo não, na semana passada a gente comentou sobre quem seria o jogador desse confronto. E eu discordei de ti falando que o jogo é nesse menino. Se ele jogar pra caramba, o Houston tem chance. Ele não jogou pra caramba. Ele jogou estratosfericamente bem pra caramba. Então, o Houston arrebentou o Cleveland. Eu só quero lembrar uma coisa que eu falei há outro programa atrás, então no programa 20, Zuma, não no 21. Montanha, se tu puder botar pra gente na tela aí, pra quem tá nos assistindo, o que eu falei no programa 20... Dê a César o que é de César. Quem tá vendo os jogos que o Flaco tá jogando, as leituras dele e as bolas que ele tá acertando são excepcionais, ele merece as palmas. Mas, por muito pouco, ele já não foi interceptado várias vezes. No mesmo jogo, ele poderia ter entregado a paçoca e ter feito o Browns perder um jogo onde um dos quarterbacks ruins teriam ganho. Porque assim, o Flaco está... Não vou usar a palavra querendo aparecer, que não é o que ele está fazendo. Ele está jogando o jeito Flaco de ser. Mas ele está arriscando talvez mais do que precise. Eu espero que o Browns... Porque assim, cara, o Browns é uma torcida que tão sofrida, sempre se ferra, que eles possam ir longe nos playoffs. Eu espero que eles não sejam eliminados por causa do Joe Flacco. Eu não quero vir aqui daqui a 2 semanas no Wild Card falar pro Zuma ou para ti. Não falei, cara. A defesa jogando o fino da bola e o Joe Flacco tocando bola pro outro time. Que isso não aconteça. Vamos continuar nesse sonho do Joe Flacco. Espero que ele não exagere. Então, Zuma, o que aconteceu foi exatamente o que eu não queria falar. O Flacco entregou o jogo. O jogo estava 24-14 no intervalo, sendo que o Browns não estava jogando mal, porém, não vou tirar o mérito de Houston. O Texans estava dominando eles taticamente. A defesa do Browns não tinha conseguido entrar no jogo. Mas era um jogo parelho. E, de repente, o Flacco vira o puxa-frangos. O cara que eu tinha medo que ele voltasse. E eu falei, se o time do Browns vai perder, é porque o Flacco vai fazer isso. Ele tochou 2 pick-six seguidas. Acabou com o jogo. O jogo estava 10 posses de diferença. De repente, o jogo está 24 posses de diferença. Acabou.
Além disso, o Browns começou a patinar, enquanto o C.J. Stroud continuou voando. Foi um massacre. O Cleveland Browns não esperava nunca um massacre desse. Esse só não pode ser a maior surra do Wild Card, porque é um time jogando em casa e existia boas expectativas para o Texans. Então eu vou colocar nesse momento esse jogo como a terceira maior surra do Wild Card. Talvez caia para quarto, mas da gente conversa para frente. Cara, e quando você falou, né, 24-14, ainda havia uma esperança pro torcedor do Cleveland Browns, o Flacco foi lá e fez... Ele não entregou 2 interceptações. Foram 2 pick six, cara. Isso, exatamente. Ele acabou com o jogo. Ali, em 2 posses de bola, ele acabou com as esperanças do torcedor do Cleveland Browns. Porque quando tu tens a melhor defesa da NFL, que é o caso desse time, tudo que tu não queres é entregar uma pick six pro oponente. Se tu for interceptado, já é ruim, mas ao menos a tua defesa entra em campo pra defender a M que o teu quarterback fez. Agora, quando tu tocha uma pick six, o teu quarterback mandou pro cara, o cara entrou na endzone, a defesa nem entrou em campo, só apanhou. Então pensa que a melhor defesa da NFL tomou 45 pontos no primeiro jogo dos playoffs. É difícil ser torcedor do Browns. Nada a ver, mas volta e meia a gente traz uns dados interessantes aí. Já ouvi falar de um influencer chamado Jake Paul. Um negócio assim. Não. Um loirinho que já lutou boxe, tal, etc. Ele tem 2 Ferrari amarelas. Ele fez um videozinho abrindo uma chave nova de uma Ferrari amarela falando: Flaco, se tu levar a gente para o Super Bowl, não precisa ganhar. Se tu levar a gente para o Super Bowl, pode escolher essa ou essa. Eu te dou a Ferrari. Podes escolher a Ferrari. Brand new Ferrari for Mr. Joe Flacco. If you could take the Cleveland Browns to the Super Bowl, you could have the SF90 or the 296. Joe Flacco, please do it for Cleveland, baby. If you take them to the Super Bowl, you can have either one of my Ferraris. Please, Joey. Download better. Não foi suficiente, man. Vamos pro jogo agora, que é o que interessa, o jogo do Texans e do Ravens. Cara, onde o Texans tá, isso já é um absurdo. Esse time tá mágico. Will Anderson, que eu pensei que ia vir baleado. Baleado tá eu com esse meu joelho arrebentado. O Will Anderson voou, a defesa do Texans tá voando, o Texans como uma unidade, todo mundo calor e os caras tão excepcionais. Porém, vou enfrentar o, na minha opinião, favorito a ser o campeão da NFL. Estão 2 semanas descansados, o que por um lado é bom, porque tá todo mundo inteiro, por outro eu acho que perde ritmo, a gente já tinha conversado sobre isso. Eu acho que é o único complicador que pode existir pro Ravens não ganhar esse jogo, com todo respeito ao time do Texans. Eu vi o time do Texans tendo uma possibilidade, dependendo do que acontecesse contra esse time do Browns. Contra o Ravens, não existe fraquezas no time do Ravens. Então eu acho que o time do Ravens ganha com alguma facilidade, não vai esgaçar placar, eu acho, mas eu acho que ganha com alguma facilidade, porque em todos os aspectos do campo, todos, incluindo com a lenda C.J. Stroud, o Lamar é melhor. Então em todas as expectativas, todas as estratégias que podem ser montadas, o Ravens é melhor. E nesse quesito do Ravens estar previsto como favorito para o jogo, eu vou fazer mais uma pergunta para ti aqui. Eu estava vendo hoje as notícias sobre as casas de apostas americanas. Eu não confirmei se esse é o valor na BetTT, depois até vou confirmar até o final do jogo do programa, eu confirmo. Mas a linha tá dizendo que o Ravens é favorito, né? Por menos 8,5. Eu ia chutar 10,5. Menos 8,5. Cara, eu achei menos 8,5 num playoff muita coisa. É muita coisa. E tu acha que isso é condizente? Eu acho que é. Eu acho que o Ravens não vai correr risco, então eu acho que o Ravens ganha por 2 posses. A gente ainda vai falar do jogo, que para mim é o jogo mais ser falado, infelizmente, que foi Green Bay e Dallas. Desculpa, torcedor do Dallas. Vai ser uma tristeza falar desse jogo para vocês. Talvez até desliguem o programa, espero que não. Mas foi o que o Green Bay fez. Ele abriu uma infinidade de pontos, depois entrou a terra do terrão e o Dallas chegou quase... O Dallas finaliza por uma posse de bola. Um jogo que deveria ter terminado por 30 pontos de diferença. Então, por isso que é difícil num playoffs isso não ser condizente. Porque a partir do momento que o teu time esgaça uma vantagem onde ela, entre aspas, não tem como ser recuperada, tu bota a terra do terrão pra ninguém se machucar e o outro time continua jogando porque é o último jogo da temporada. Tu não vai poupar o teu time no último jogo da temporada, tu já é eliminado. Tu deixa o cara jogando até o final. Então, volta pra esse placar. Porque eu acho que a realidade do jogo é além desses 8,5. Além, tu acha que a diferença do Ravens para o time do Texans hoje é mais do que 8,5 pontos de diferença? Eu acho que sim. Perfeito. Passamos então para o jogo das 10 horas e 15 minutos de sábado, que é o jogo do Green Bay Packers versus San Francisco 49ers. Observem que os 2 jogos de sábado são com os times que estavam descansados, que não jogaram no Wild Card. Então o primeiro jogo o Ravens e o segundo jogo o 49ers. Eles pegam, como a gente falou no programa passado, os piores seeds que classificaram até agora. Então,
tanto o Packers quanto o Texans vão jogar no sábado, um dia menos de descanso. E os times que têm um seed um pouco melhor vão jogar amanhã para equilibrar o descanso entre todos os times. E nesse sentido, Neymar, o Green Bay Packers vem de uma vitória de 48-32 sobre o Dallas Cowboys. Com cheiro de 48-7. Talvez a única surpresa... a única surpresa desse wild card, o único... Assim, ele além de ser uma surpresa com a vitória do Packers, que não era favorito na casa de apostas, ainda foi uma surra do Packers. Fala pra gente sobre esse jogo. É a surra número 1. Tiveram várias surras no final de semana que a gente falou. Essa é a surra número 1, porque isso foi impactante e inesperado. Não vou dizer para todos, porque deve ter torcedor do Green Bay Packers que esperava um jogo com 30 pontos de diferença, Zuma. Para quem não assistiu o jogo, esse jogo teve 27-0 em algum momento. O Dak Prescott virou o puxa-frangos do pica-pau, aquele... Tocou 2 interceptações de novo também. E foi 2 pick six, mas o jogador foi taqueado e daí não valeu como pick six. Então só uma das interceptações do Dak Prescott viraram pick six. Sid Lamb, a gente conversou há 2 programas atrás, ou há 1 programa atrás. Ele foi o wide receiver 1 esse ano. Pra mim, passou inclusive o Tyreek Hill, que é um monstro sagrado, tão bem que ele foi na reta final. As 3 primeiras bolas nele, 3 drops, 3 drops. No Sid Lamb. Não, e assim, o mais incrível que esses 3 drops... teve os 3 drops no Sid Lamb e teve a eficiência do Packers, porque primeiro quarto, 14-0. Foi um combo, o Packers destroçou. Não vou falar do Packers ainda. O Dallas... Eu não sei se vocês assistindo esse programa, torcedores, vocês já vão estar vendo que o McCarthy foi demitido do Dallas, porque a cara do Jones, do dono do Dallas Cowboys, na sideline, se solta alguém na frente dele, ele rasga o cara. A raiva, a tristeza, uma mistura de ódio, uma mistura de quando o Luke Skywalker vira... não é o Luke Skywalker, que vira Darth Vader, o... Anakin Skywalker vira o Darth Vader. Era essa cara de raiva nele, tipo, sem transparecer, ele queria que o mundo acabasse. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui. Tu tá com pena dele? Vou te dizer que eu tô um pouco. Porque o cara que mantém o McCarthy já não podia esperar isso, cara? Pô, vou usar uma palavra um pouco mais forte. Algum imbecil na liga vai contratar esse cara. Ok, a gente já sabe pra onde eu tô torcendo que ele vá, né, inclusive. Pelo amor de Deus, não escuta isso, meu senhor. Não escuta isso. Eu acho que ele vai... Inclusive, se for pra eu escolher, eu quero ou Dan Quinn, que é o coordenador defensivo do Dallas, ou meu número 1 é o coordenador defensivo do Ravens. Mas siga. Porque, ok, o McCarthy tem uma história boa no Packers, ganhou, é campeão do Super Bowl, é um técnico experiente na liga. Mas apesar de... Isso, é isso que eu ia dizer. O Dallas Cowboys precisa de... outra coisa, precisa de um Kyle Shanahan. O Packers foi campeão do Super Bowl apesar do McCarthy. Se o Dallas fosse, ia ser apesar do técnico. O time era muito consistente, a defesa montada pelo Dan Quinn era forte. Não devia ter tomado essa cacetada de ponto, mas enfim, acontece. E o time de ataque, cara, não dá o deck. Não dá o deck. Ele é mediano e mais um passo, e olhe lá. O ovo que eles soltaram nesse jogo, cara, esse jogo não existe. Vamos falar um pouco do Green Bay. Vamos parar de bater um pouco no Dallas, porque depois a gente volta pra isso. O que é o Love? Eu vou ter que falar uma coisa forte, Zuma, mas o Love... ele é indiscutivelmente melhor do que o primeiro ou o último, para não ser tão radical, anos do Aaron Rodgers. Ele é melhor do que o Aaron Rodgers. O que ele cresceu nessa temporada... Calma. Eu não tô falando da carreira. É isso Por aí. isso que eu falei, eu não tô falando da carreira. Mas é muito possível, para não dizer provável, que ele passe a carreira do Aaron Rodgers. Opa, agora foi forte. Agora tu foi e forte. foi mesmo. Aaron Rodgers tem um título. 1 milhão de MVP, não sei o quê. Mas o Love, como ele tá jogando no primeiro ano, ele destroçou o Aaron Rodgers. Até 29 de outubro, se eu não me engano, até o último jogo de outubro, o Love estava impraticável. Ele estava um lixo. Ele abriu a temporada como, opa, será que o Packers achou um novo QB? Eu lembro do nosso programa 2, 3, 4, algum, eu falei assim, opa, torcedor do Green Bay, vocês podem ter achado um bom QB. E dali foi de ladeira abaixo de um jeito que no último jogo de outubro ele tava uma lástima tão grande que eu acho que eu preferi o QB do Packers, do Patriots, de tão ruim que ele tava. Veio a semana de bye, Zuma, a partir de então ele tem 21 touchdowns passados e 1 interceptação. Ele tá um monstro. E não é como se ele não passasse a bola. Ele não é um QB de sistema. Ele não é, com todo respeito, de novo, Purdy. Que, joga aqui no lado, meu time faz o resto. Ele tem 4 wide receivers novos que nem sabem o que estão fazendo ali direito. Ele jogou sem o Aaron Jones a temporada quase inteira, que é o que a gente falou que era o segredo do sucesso pro Packers. E ele foi levando o time no braço, pau na máquina. Que é isso, maluco? Olha o quarterback que o Packers moldou. Eu não vou falar que achou, porque esse mérito é do Green Bay também.
É mérito dos técnicos que conseguiram fazer um cara da forma de sempre, deixa ele embaixo de um grande quarterback, vai moldando ele começa a apanhar, calma, segura, ele vai crescer. Olha que Quem viu esse jogo, o torcedor do Packers não deve nem ter ido trabalhar até agora essa semana. Cara, que jogo pra tu ser torcedor do Green Bay Packers. O cara não errou uma bola, era só laser. Jogadas incríveis, o cara foi magistral. Por isso que eu falei que pena que foi essa semana, porque tirou um pouco o brilho de CJ Stroud, que teve o rating quase perfeito, enquanto o Love teve. Cara, coisa inacreditável. O que o Love fez foi inacreditável. O Love só não teve o rating perfeito porque ele tentou um último passe no final do jogo ali. Baixou o rating dele. Isso, que foi para 157.2. O perfeito seria 158.3. Mas eu queria trazer uma jogada do Love, que foi tipo assim, eu vendo o jogo, a hora que ele acertou aquele passe, eu falei, cara, foi tudo foi o boi com as cordas, porque ele pegou uma bola, ainda no começo, eu não lembro se isso foi antes do segundo touchdown ou logo após, tá? Ele pegou uma bola tomando pressão, acho que foi o Parsons, chega nele, coloca a mão no peito dele. Foi ombro. Ele dá um passo para trás, ele faz um lançamento por cima do linebacker, certinho, cara, mas assim... Nos números? Certinho, foi na mão, na verdade. Na mão do tight end, do Kraft. E assim, ó, ele não tinha outro lugar, outra janela. Ela tinha que passar por cima de um linebacker e cair antes do safety. Cara, ele acertou aquele espaçozinho exatamente na mão. Uma pressão fodida. Cara, o cara jogou o finaço da bola. E ali tu vê o cara com aquela calma para fazer aquele lançamento no meio do campo, tomando pressão e entre dois jogadores do Dallas Cowboys, ele estava muito ele estava numa situação fácil, né? Porque os últimos 16 jogos do Dallas Cowboys em casa foram 16 vitórias. O Dallas surra todo mundo em casa. Daí pega o Green Bay Packers e engasga desse jeito. Cara, foi inacreditável. Eu não acreditava no que eu tava vendo. Zaire Alexander... A gente não vai ficar colocando vídeos do YouTube aqui, mas procurem um pouco sobre ele, o cornerback do Green Bay. Cara, é um vídeo mais engraçado que o outro. Esse cara é muito figura. Alguns números aqui pra gente... Tu tem mais alguma coisa pra esmiuçar aqui ou a gente pode... A gente vai falar um pouquinho do 49ers, né? Mas falar do Packers e do Cowboys, podemos encerrar? Cara, eu acho que foi tão triste pro Cowboys que eu acho que não tem mais muita coisa a ser falado, não. Infelizmente, o Dak Prescott eu acho que vai custar... Eu não lembro se é 52 ou se é 59 milhões. 63 milhões. Então tem mais 4 aí de dead money de alguma forma no cap agora em 2024. Não tem muito que o Dallas possa fazer. Eu acredito que eles vão trocar sim de head coach, mas o Dak vai ter que ficar mais esse ano. E aí eu te pergunto, Zuma. Já vou me adiantar agora, Zuma. Se não acontecer alguma loucura muito grande, o que vai acontecer com o Dallas em 2024? É mais uma campanha de 10 vitórias, 11, 12, alguma coisa assim, com o Dak Prescott, olha como ele joga bem, e daí chega nos playoffs e é o Dallas de sempre. Se tem um time que ganha do Dallas em Dallas, é o Green Bay, né? Eles não perdem em Dallas. Eu acho que tá os últimos 6 vitórias, inclusive, eu acho que tem que ser revisto isso. Porque, teoricamente, um time de wild card não pode jogar em casa, né? E o Green Bay jogou em casa. Cara, jogar em Dallas pro Green Bay é jogar em casa, man. E quando a gente estava conversando semana passada, eu trouxe aqui, a Camila falou sobre uma torcedora do Packers, ela falou, eu falei, cara, é muito difícil vocês ganharem porque o Dallas em casa tá dominando, tá jogando muito bem. Ela falou, mas a gente quando vai a Dallas, a gente tá 5-0. Eu falei, não, beleza, mas cara, acontece, é isso. Tal. Cara, e aí, ó, ela tava certa e eu tava errado. Acontece essas monstruosidades na NFL. É por isso que anything can happen at any given Sunday. Qualquer coisa pode acontecer em qualquer domingo. Eu vou finalizar aqui só com alguns números do Jordan Love, cara. Ele teve 76% dos passes, ele completou 76% dos passes, que é um número muito alto, tá? E um número que me chamou bastante atenção é o seguinte, tentativas por passe, jardas por passe, tá? 13, ou seja, todo o passe dele praticamente acima de 10 jardas. Isso é fora da realidade. Isso é muito difícil. Só para ter ideia, a tentativa de passe, de jardas para o passe do Dak Prescott era 6.4, que é mais comum aí dentro da NFL. Então o Love, ele realmente teve um jogo assim impressionante. Gente, o Dallas tem uma defesa top 5 na NFL. O ataque era o top 1, porque depois o Dolphins caiu bastante, então o ataque em alguns aspectos era top 1. O time especial era top 1. É uma defesa forte. O Packers chegou lá e... massa... Bom, já falamos. Não precisa bater mais nos coitados. Falando do técnico do Dallas, eu acho que... Cara, agora assim, um simples pensamento, né? É o que me agrada como torcedor. Belichick. Não. Pior que não, cara, aí que tá. O que me agrada como torcedor seria mudar totalmente o entendimento do que é futebol americano lá no Dallas Cowboys. Então seria um Kyle Shanahan,
Zuma, mano. Os outros 31 times querem o Kyle Shanahan. Não, cara, mas chega algo com essa mentalidade. Mentalidade de ataque. Exatamente. Alguma coisa assim diferente, cara, sabe? Um técnico novo. Talvez alguém que nunca foi um head coach, sabe? Mas vamos lá. Passamos agora... Não, falar do 49ers um pouquinho, pelo menos. A pergunta é, esse Packers pode surpreender o 49ers? Esse Packers do 48-7 que virou 32, esse Packers é o campeão da NFL. Esse Packers, se repetir essa atuação, com a defesa não deixando passar nada, se lembre sempre bem marcado, interceptando qualquer bola que seja mais ou menos passada e fazendo 48 pontos, não tem pra ninguém. Voltando para uma situação normal, temperatura e pressão, eu acho que eles vão com chance contra o 49ers. Apesar de que, assim como o Dallas é freguês do Packers, o Packers é freguês do 49ers. Então, imagino eu que o 49ers vai ganhar. É um time muito mais forte pelo que a gente já conversou. Inclusive, para quem viu o All-Pro, que é uma escolha da NFL para Fantasy Football, enfim, sobre os melhores jogadores de cada posição, tu vê o time de ataque, tem um quarterback, Lamar Jackson, e daí começa 49ers, 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 49ers. Porque fullback é do 49ers, running back é do 49ers, tight end é do 49ers. Offensive tackle é do 49ers, que é Trent Williams, Kyle Juszczyk, CMC e... falta quem? E o Kittle. Então, enfim, é um time muito forte. Jogando em casa, forte do jeito que é, eu imagino The 49ers. Mas, de novo, se o Packers jogar um pouquinho parecido com isso que jogou, vai dar um belo de um caldo. Vai ser um belo de um jogo. Kyle Shanahan, Brock Purdy, Trent Williams, CMC, Brandon Ayuk e Debu Samuel, todos eles juntos, nunca perderam uma partida. Olha só. E estarão todos saudáveis agora. Então, cara, é mais ou menos... Mais um recorde pro Green Bay quebrar. É mais ou menos a mesma história de Dallas. Ah, não perde em casa 16 jogos. Espero o Love. Espero o Love. Espera a época do amor. Nunca perdeu com todos esses caras saudáveis. Espero o Love. Porque a gente... desculpa. Nunca perdeu, com exceção do jogo pro Ravens, que foi o apagão do Love, do Purdy, onde ele meteu lá 5 interceptações. Cara, isso pode acontecer de novo, não pode? Claro que pode. Tudo pode acontecer. Anything can happen at any given Sunday. Afinal de contas, o Love nesse sentido... O Love, meu Deus, gente. O Purdy, nesse sentido, ele estará jogando com uma camisa pesada, que é a do 49ers, ou seja, uma camisa, né, que faz o varal envergar, mas a pressão tá pra ele. Exato. E o Love vem de novo, com a camisa... Ok, tranquilinho, já fiz Isso. mais do que a minha obrigação. Franco atirador, meu contrato será renovado. Coisa mais linda. Exatamente. Exatamente. Então vamos lá agora, passamos, por favor, Montanha, e a gente vai falar um pouquinho sobre fantasy. Neymar, ainda temos coisa para falar de fantasy? Sempre temos coisas pra falar de fantasy, né? Não sei o quê, mas temos. Temos. A gente quer lembrar só você que está curtindo a NFL, que está começando a olhar para a Liga de Futebol Americano, que existe a Superliga Esporte América de Fantasy, que é um jogo onde semelhante ao que a gente tem no Cartola aqui no Brasil. Então, se você não joga Fantasy, a gente convida você para 2024 e estar junto conosco na Superliga de Fantasy, que é o maior campeonato brasileiro de Fantasy, Neymar. Exatamente. E mesmo que já tenhamos terminado a temporada de Fantasy, a gente ainda tem conteúdo sendo criado na página da Superliga lá no somosfnn.com.br ou então nas nossas redes sociais. E você pode, por exemplo, conferir essa semana o ranking oficial Dos da Superliga. 504 jogadores. Exatamente. Porque a Superliga, ela utiliza um aplicativo americano para fazer o gerenciamento de pontuação, mas nós temos uma pontuação interna que vai dividir os jogadores em rankings. E a partir de 2024, a gente vai jogar entre os rankings. Então você, literalmente, que foi bem esse ano que vem o seu desafio é maior, porque vai jogar com jogadores que jogaram melhor. E em 2024 a gente terá a Liga de Elite, que é a liga dos 12 primeiros colocados do ranking, que jogarão disputando o título de campeão brasileiro de fantasy e também um anel de ouro, diamante e esmeralda, Neymar. Inclusive, vimos ele essa semana, né, Zuma? Coisa mais linda. Caiu uma lágrima por eu não ser um dos 12 que vai disputar esse anel, mas alguém com muito merecimento ganhará o primeiro em 2024. Exatamente. Em breve a gente também vai divulgar um conteúdo aí com imagens de como será o anel de campeão da Superliga Esporte América de Fantasy. Vocês, então, pelo que eu entendi, já que é ranqueado e tudo mais, esse ano vocês vão jogar meio que na intermediária, então, né? Ô, Montanha, pra que levantar isso aí, man? A gente tá tentando não bater em ti nesse programa e tu me levanta uma dessa, Montanha. Cara, 1% melhor todo dia, né? Boa, Zuma. Então, eu comecei no bronze 3
E tá no bronze 1. Bronze 1 e tá no bronze 2. E vou jogar no bronze 2. Tamo junto, man. Cara, isso aí, evoluímos. E eu espero chegar pelo menos no bronze 3 em 2024 Exatamente. e assim eu sigo. 1% melhor todo dia. E aí, calma um pouquinho, Montanha, volta um pouquinho ali na Esporte América ainda. Eu só queria mencionar que o nosso patrocinador da Superliga é esporteamerica.com.br. E lá no site da Esporte América você vai encontrar, além de tudo que a gente tem de vestuário para futebol americano, camisas em um excelente custo-benefício da sua franquia preferida, você vai encontrar também equipamentos para quem joga futebol americano. Chegou a importação anual da Esporte América, então shoulder, capacete, proteção para bocal, exatamente. Tudo que você tem, que você necessita para jogar futebol americano, você encontra também no site da esporteamerica.com.br. Passamos ainda falando um pouquinho em merchan, falando do nosso patrocinador, a BetTT. A BetTT, que é a casa do futebol americano no Brasil. A BetTT nos trouxe mais uma vez, final de semana passado, uma super odd. Não sei se algum dia na história eles vão botar Packers de novo ganhando um jogo, né? Exatamente. Porque eles deram 6-1 no jogo contra o Cowboys e o Packers arrebentou. Então quem tá com a gente tá rindo à toa. Mas eu queria falar um pouquinho mais do que isso, que é o seguinte, a BetTT, quando a gente compara ela com outro, por que ela se chama de a casa do futebol americano no Brasil? Porque quando você compara os odds da BetTT com outras casas de aposta, os odds da BetTT são melhores. Neymar, explica rapidinho por que eles são melhores. É muito simples, eu não vou nem explicar por quê, eu vou dar número mesmo. Em um jogo parelho, vamos dizer que Buffalo Bills e Kansas City Chiefs vai ser um jogo meio a meio, que as casas de aposta dizem que não tem diferença nenhuma entre os dois times. Então, é como se fosse um cara ou coroa. Se tu for num site da concorrência, paga 1,90 para cada lado. Então, se tu bota R$10 e ganha, te volta 19. 1,90. A maioria esmagadora dos sites paga menos, 1,88, 1,86, 1,85. Quando vai pro ao vivo, que vai começar o jogo, normalmente todos os sites caem um pouco, porque daí é mais difícil tu estar analisando continuamente. Então cai para 1,85 cada lado. Mas vamos voltar para 1,90, que é o que tem de melhor no mercado. A BetTT paga 1,92. Então a BetTT retém o mínimo possível para ela e dá o máximo possível pro apostador. Muito obrigado, muito obrigado. Então ficou claro por que a BetTT é a casa do futebol americano no Brasil. Entre no site da BetTT, faça sua inscrição pelo link que a gente vai deixar aqui, porque por esse link você tem acesso a uma promoção exclusiva ainda da Superliga de Fantasy, onde você vai fazer o depósito mínimo de R$10 e vai ganhar uma free bet de R$10. Pessoal, ficamos por aqui no primeiro bloco, já voltamos para o segundo bloco e finalizar o Wild Card e finalizar o Divisional Round. Boa. Voltamos para o segundo bloco e agora a gente vai falar dos últimos 2 jogos que faltam, que são jogos de domingo. Então a gente começa o domingo às 17 horas com o primeiro jogo. Mais cedo, hein, pessoal? É, 17. Mais cedo que o normal. Exatamente. Mais tarde que o normal. O normal é às 15. Por causa do primeiro jogo, mas é que eu me balizo pelo Sunday Night, que nunca vai deixar de existir, né? E o Sunday Night é às 9 e um quebradinho, não às 10 e um quebradinho. Tá. Então, um pouquinho mais cedo, 17 horas, a gente vai ter o primeiro jogo, que é Tampa Bay Buccaneers, vai a Detroit. O Detroit vai ter o segundo jogo seguido em casa de playoffs. Isso nunca tinha acontecido no estádio novo. No Primeira frase do Dan Campbell no vestiário depois do jogo. Next game is here! E outra frase que ele falou foi assim, ó. Jared Goff, você é suficiente para a gente. É isso aí. Ele fez uma piadinha com o Enough, né? Deu uma bola do jogo. You are enough for... We're enough for us. Alguma coisa assim, mas falando Jared Goff, you are enough for us. Isso aí. Então, a Tampa Bay Buccaneers vai a Detroit. Tampa Bay Buccaneers, que dá pra dizer que passou o carro em cima do Philadelphia Eagles ontem, 32-9. E o Lions, que ganhou na estica, que era o que a gente achava, que seria o jogo mais disputado do Wild Card, 24-23 do Los Angeles Rams. Falando um pouquinho dos jogos primeiro que aconteceram, né, Mar? Depois a gente vai falar sobre Tampa Bay e Detroit Lions. Tá. Vou começar pelo de baixo, pelo Eagles e pelo Tampa Bay, se tu me permite. Já que eu coloquei em primeiro, de maior surra, a do Dallas, a segunda é a do Eagles. Seria a primeira se já não fosse quase esperado. A gente comentou nos jogos anteriores, nos programas anteriores, que eu comentei o que iria acontecer em cada jogo, que eu era Tampa
Porque o Eagles não vale mais nada. O Eagles virou nada. E antes desse jogo, A.J. Brown, que era a arma do Eagles, não jogou. Então o Eagles já veio mais fraco ainda. E além disso, o time continuou fazendo a patifaria que fazia. Então, a apatia esperada se mostrou no jogo. Ainda, para minha surpresa, o Eagles estava ali no jogo contra o Tampa. Davonta Smith foi excepcional, sei lá quantas jardas fez, 150, 160, foi um cavalo, foi um baita de um wide receiver e conseguiu carregar o que deu o Eagles. Fora isso, a defesa do Eagles, às vezes na minha cabeça, como o Zuma gosta de dizer, gostaria de assistir futebol americano na cabeça do Neymar. Porque tem jogadas acontecendo e na minha cabeça tá aparecendo uma musiquinha. E a musiquinha que eu via na minha cabeça, com o ataque do Tampa amassando o Eagles, detalhe para quem não viu o jogo, não sei se foi até o final do jogo, até o terceiro período, toda a campanha do Eagles minimamente terminou toda a campanha do Tampa minimamente terminou no território do Eagles. Ou seja, não existia three and out, não existia campanha curta, era tudo campanha longa. Ou terminava com field goal, ou terminava com touchdown e aí por diante. Então, enquanto o Tampa amassava a defesa do Eagles, na minha cabeça era assim, ó. Que era uma palhaçada. Era cornerback batendo em cornerback. Era safety perdido em zona, mandando pro outro lado e o cara saía correndo e era o wide receiver livre. Pareceu que eles começaram a jogar ontem. Não lembro o jogador do Eagles que reclamou, inclusive, durante essa semana, que a mudança de coordenador defensivo foi muito difícil para eles. E tava ridículo. O que eles já foram expostos para os Giants e para os últimos jogos todos que o Eagles vem perdendo, eu acho que o Eagles está 1-6 aí na sequência, uma vitória e 6 derrotas, se eu não me engano, ficou nítido contra o Tampa. Eles não conseguiram marcar ninguém. Espera. O que teve de drop nesse jogo, o Thiago Zumack, do Tampa? O Tampa dropou infinitas bolas. O Otton dropou nesse jogo. O jogador mais ativado nesse jogo por Tampa Bay Buccaneers foi o Tyrande, o Otton. Eu acho que ele teve mais de 10 targets. Nesse jogo sozinho, ele dropou mais bolas nesse jogo do que na carreira dele, para entender o quanto o Tampa era para ter massacrado o Eagles. Isso era um jogo de 50-9. Mas o Tampa ficou dropando. Olha o que eu falei no começo. O Tampa ia até o campo de ataque, daí o que acontecia principalmente no segundo tempo. Lá vinha o Baker Mayfield sofrer um saque de 10, 15 jardas para trás no third down, ou seja, saía da área de field goal. Lá o Tampa devolvia a bola. Se eles pontuassem sempre, esse jogo ia ter sido um massacre. Dito isso tudo, porque a gente já vem falando isso do Eagles, não precisamos se prolongar nisso. Que pena. Vou te falar, Zuma, que eu fico muito triste. Eu tenho um carinho por ele, eu acho que mais de 50% do torcedor de futebol americano que não odeia o Eagles tem um carinho muito grande pelo Jason Kelce, porque quem assiste ele pelo New Heights, programa dele, ou pelo programa dos irmãos Kelce, enfim, no Netflix, enfim. Cara, o cara parece muito humano, parece muito simples, parece um cara muito querido. E, obviamente, se ele se concorrer a prefeito de Filadélfia, ele ganha na hora. Porque o cara é muito querido. Cara, ele saiu chorando, cara. Ele tava triste, ele tava chorando. Tanto que anunciou a aposentadoria e, infelizmente, está fora do futebol americano. Foi ao Pro esse ano, foi o Center ao Pro, ou seja, o cara é um monstro sempre que ele joga. E, infelizmente, eu acho que ele voltou para esse ano com aquele gostinho de quase fui campeão ano passado. Agora nós vamos para ser campeão. Daí o time abre 10-1. É o favorito a ganhar o Super Bowl há 2 meses atrás. Para patifaria que eles chegaram, o time desmontou nos últimos 7 jogos. Eu acho que o Sirianni não fica, que é o head coach deles. Desde que o Sirianni ganhou do Kansas City Chiefs e falou, não sei se você vai lembrar, saindo do estádio que o Kansas City Chiefs perdeu pro Eagles, né? Foi o último Super Bowl. Nesse jogo desse ano, o Eagles ganhou. E agora não lembro a frase exata, ficou até famoso um vídeo deles saindo do estádio e falando um palavrão para vocês, torcedores do Kansas City, ou parem de zoar a gente. Não lembro a frase, mas ele falou um palavrão ali, daquilo para frente acabou o time desandou. Claro que isso aí não é uma maldição, não vou nem entrar nesse mérito, mas que pena para Eagles. O quarterback, que era para ser um monstrão, sem armas nenhuma, virou um pitocão. Jalen Hurts, que existia discussão no começo da temporada se ele é um dos top 5 QBs da liga. Com o que vem apresentando nesses últimos 6, 7 jogos, ele não consegue pressão, cara. Na pressão ele se arrebenta todo. Ele não consegue nem correr com a bola. Ah, tá todo machucado. Quem não tá nesse momento de playoffs, Então, muito triste pro torcedor do Eagles, que era pra ter uma defesa excepcional e a defesa é uma peneira. O ataque, que era pra ser excepcional, o ataque foi medíocre. E agora, falando um pouco do Tampa Bay Buccaneers, com todo o mérito do Tampa Bay Buccaneers, já falei no último jogo, parabéns pro Baker Mayfield, achou o time dele, pode dar o contrato, Tampa, é o cara do time. Pô, tá jogando bem pra caramba, é o top 5 QB da NFL? Não precisa ser.
O time do Tampa tá ajeitado. 35% do salary cap deles é dead money. Eles fizeram um time com um terço a menos do que os outros times fizeram. E olha onde chegaram. A defesa tá fechada. A defesa tá excepcional. Que sempre foi o forte do Tampa Bay Buccaneers. Então, eu acho que é um time que vai dar caldo para quem quer que seja. Eu vi uma entrevista já do Baker Mayfield dizendo, cara, como eu adoro essa sensação de ser o underdog. Essa sensação de que estão todos contra nós. Isso foi desde o começo da temporada. E ele falou, a defesa tá com esse espírito. Desde o primeiro dia, do primeiro jogo, o Tampa Bay era para ser a 4ª força da divisão. Era para ser o pior time. Passamos em primeiro. Daí cortaram a gente não tem como ganhar do Eagles. Pau, massacramos. E agora vamos lá para Detroit ver o que acontece. Então, esse é o time do Tampa. Tá inteiro, tá conciso. Isso é o que eu tinha para falar desse jogo. Quer falar algum comentário? Eu só ia comentar que você acertou, tá? 6 derrotas e 1 vitória nos últimos 7 jogos do Eagles. A última vitória do Eagles foi sobre o Giants, na semana 16. E antes disso, ele veio de 3 derrotas. Ele tinha ganho uma partida do Bills, ele tinha ganho do Chiefs, ele tinha ganho do Dallas Cowboys. Então ele vinha numa hype que tu não... Cara, quem vai ganhar desse cara? Não dá pra entender o derretimento, porque assim, não perderam quarterback. A linha ofensiva deles teve lesão, ok, mas não... Os principais estavam ali. Estavam ali. A defesa... Cara, o negócio derreteu, assim, não tem uma explicação. E é até interessante a gente ver um pouquinho mais do que vai ser analisado sobre esse time do Eagles agora, pra gente entender, né? E também pensar um pouquinho... No soccer falaria-se que perderam o vestiário, né? Perdeu o vestiário, o Sirianni perdeu o vestiário. Cara, de certa forma, né? A.J. Brown já apagou tudo já das contas, então... E eles literalmente perderam o vestiário porque eles perderam o offensive coach e o defensive coach. São os 2 caras embaixo do head coach. Então perdeu quem chama defesa e ataque, sobrou só o cara lá em cima que perdeu o vestiário, acabou tudo. Acabou tudo. E aí a gente passa, então... Então, cara, vamos ver o que vai ser o Eagles em 2024, nessa temporada que vem. O Tampa... Cara, como tu falou, ainda está se recuperando em cap, mesmo que vá a Detroit e perca a partida, já fez uma temporada incrível. Excepcional. Exatamente. E Los Angeles Rams, que também fez uma boa temporada, por aquilo que era esperado deles, perderam para o Lions de 24-23. Cara, sempre vai ser discutível e sempre vão ter muitos bons técnicos na NFL. Mas o Sean McVay é meu ídolo nesse sentido. Se eu fosse botar hoje um técnico, ou melhor, da NFL hoje, o cara que eu quero em Seattle, eu posso escolher Sean McVay. Que veio da árvore do Shanahan. Por isso que eu falei que o Dallas tem que olhar pro Shanahan. Não no sentido de ser o Shanahan, mas alguém que venha com essa mentalidade. Justo. Mas o que o Sean McVay fez esse ano, não vou nem falar com o time. O que ele fez com o time, lógico que é excepcional. Mas o que ele fez com o draft dele, Thiago Zumack, é muito fácil tu olhar para as estrelas. Mas olha só, vou pular um ponto antes só de falar isso. Esse maluco do Sean McVay deu um peitaço, porque não tem medo de nada nem de ninguém, e trocou os piques tudo de 4 anos para frente de first round, foi dando pique para montar um time das estrelas e tentar 2 títulos. Foi lá, perdeu um pro Patriots, voltou 2 anos depois e ganhou o título. Fazem 2 anos atrás, se eu não me engano, que eles foram campeões. Mas eles deram all-in, trouxeram tudo que é jogador, na época trouxeram até o Ramsey, tipo, não tinha mais cap, traz o Ramsey, traz todo mundo, jogamos cap para frente, damos o pique, fizemos o que for. Foram campeões. Conseguiram. Agora era a hora da ressaca braba, porque eles deram todos os piques para frente, jogadores velhos, tanto que o Stafford, eles tentaram trocar esse começo do ano, não dava mais, mandaram o Ramsey embora, tipo, cara, esse nosso time agora, vamos ver o que dá para fazer. Ano passado foi uma campanha muito ruim. Isso, mas ainda chegaram incomodando. E esse ano, enfim. Daí com um draft sem first rounds, com, não vou chamar de sobras, eles tinham a partir do 2º round para pegar jogadores, o óbvio, eles pegaram Puka Nacua, indiscutivelmente, números, indiscutivelmente o melhor wide receiver no seu ano rookie da história da NFL, por qualquer ângulo que tu queira olhar. E eles pegaram Kyron Williams. Um running back tanto faz. É o novo Todd Gurley do Rams. O cara hoje, pra quem joga Fantasy Dynasty, eu acho que é o melhor running back do jogo, melhor que o CMC, porque o CMC já tem uma certa idade, enfim. O cara é um monstro. Acharam o running back e o wide receiver 1 num draft. Ah, não, então foram bem, calma. Dos 3 rookies com mais sacks na liga, que é a estatística mais importante para um defensor, 2 são do Rams. O Rams achou 2 rookies para ir atrás do quarterback. Num draft pegando jogadores lá atrás. Tem time que fica ano após ano pegando first, second round pick em defensive edge, não acham um bom. Lá o Rams vai e acha 2. Talvez o cara não é tão bom, talvez é mérito dos técnicos, talvez junta as 2 coisas. Esse Rams é uma máquina. Vamos pro jogo.
Foi o único jogo disputado. Esse jogo foi excelente para quem viu. É um jogo que chegaram a comentar o jogo de 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos atrás entre Chiefs e Rams, que foi um 54-51, se eu não me engano, porque estava ainda no meio do segundo período, o jogo já estava 20-20, se eu não me engano, algo nesse sentido. 20-20 não, mas 20-. Enfim, estava um placar extremamente elástico, ou 17-17 no começo do segundo período, algo nesse sentido. E depois do jogo deu uma amenizada, as defesas começaram a jogar um pouco melhor. Existe um grande pecado nesse jogo, Thiago Zumac. O Rams teve a bola por uma 4ª para 13 ou 4ª para 14, na metade do campo, um pouquinho para frente, faltando 4 minutos e um quebrado no relógio, e eu acho que um timeout ou sem timeout, e eles não foram para essa descida. Isso eu acho que o Sean McVay errou muito. Eles eram obrigados a ter ido. Era esse o placar, estava no final do jogo, eles estavam perdendo por 1 ponto, e pensa comigo, se eles conseguem a 4 para 14, é óbvio que teria sido excepcional. Provavelmente eles ganhariam o jogo, porque daí era basicamente conseguir mais um pouco nos próximos minutos, matar o relógio, tal, o field goal e ganhar. Mas se eles não conseguissem, que é o mais provável, era uma 4ª para 13 ou 14, o Lions não ia para pontuação, ele ia para fazer 2 first downs e acabou o jogo. Ele acaba com o relógio. Então que diferença faz chutar a bola lá atrás? O Lions também ia vir para 2 first downs. Tá, se não consegue, lá atrás ele chutaria a bola e o Rams ia ter chance, e ali no meio ele chutaria a bola e o Rams ia ter chance. Ah, mas se consegue um baita down na primeira jogada e depois mata o relógio, eles chutariam um field goal. Então tá, na situação pior possível, o Rams ia ficar 4 pontos atrás e com uma campanha inteira para voltar. Ou seja, tinha que ter ido para 4ª para 13 e 4ª para 14 que eles tinham. Mesmo porque a 3ª para 13, 3ª para 14, a bola foi na mão do wide receiver e foi muito bem bloqueada pelo Lions. Tinham que ter ido. O que o Stafford, não é a imagem que tá na tela, o que o Stafford, que era o quarterback do Lions, jogou nessa partida não tá no gibi. Parecia o Ronaldinho Gaúcho, o Bruce estava em campo. Teve 3 lances que mostrou ao vivo na TV dele, olhando para um lugar. O Stafford ou o Jared Goff? O Stafford do Rams. Do Rams. Pegou a bola, olhava lá, cara, passe perfeito. Não no peito, porque quando tu vê um alvo e tu manda no peito é uma coisa. Agora, quando tu manda no ponto futuro, perfeitamente, sem olhar, que monstro, cara. O Stafford é um monstro. Olhando no meio do campo e tal. Tá, mas pra que fazer isso? No futebol, no soccer, eu já vejo isso como sendo importante. Mas no futebol americano, Zumac, o cara que tá com a bola, o quarterback, normalmente tem um espião da defesa, vou, né, pra ser o mais simplista possível. Normalmente tem um defensor que fica te olhando os olhos lá atrás, para dependendo do passo que tu vais, ou tu vai nele, ou se o quarterback tenta correr, vem no quarterback e aí por diante. Se eu tô olhando para ti ou pro ponto lá, vou tacar a bola. O cara tá congelado, o cara tá esperando a bola lá, e eu taco aqui, é quem tiver com o cara, ninguém tá esperando isso aqui. E ele fez 3 vezes, que eu vi, pode ser que tenha tido mais, mas que a imagem mostrou, teve uma no Laporta, Zuma, que o Laporta estava correndo a rota e ele mandou no off-shoulder perfeito, o Laporta virou e catou a bola, o defensor não teve nem chance, ele nem olhou para a bola do Stafford. Monstruoso. Pena para ele que perdeu, mas com todo respeito, porra, que bom pro Lions. Que massa, cara. Que massa. A torcida do Detroit, no final do jogo, não sei se tu reparou, na torcida Montanha, o pessoal chorando na torcida, gente comemorando. Tem um senhorzinho que é ticket holder, o cara compra a cadeira dele há 65 anos seguidos. E no final, imagina a idade do senhorzinho, né? Então no final, quando garantiu o jogo, mas ainda tinha relógio, que estava ajoelhando para queimar o cronômetro, todo mundo ao redor pulando que nem os loucos. Cara, que felicidade me veio naquele senhorzinho. Porque ele só tava com o sorriso, tipo, na ponta do olho, assim, ó. Tipo, cara, nós ganhamos um jogo de playoffs. Sobrevivi pra ver isso. A última vez que eu vi isso, meu neto não era nascido, sei lá, cara. Então, assim, foi uma coisa muito massa o Detroit Lions ter ganho. Foi um jogaço. O Detroit Lions era o time com a maior seca de vitória nos playoffs, 32 anos ou 30 anos, e agora quem assume essa posição é o Miami Dolphins. Um ponto interessante desse jogo, tu falou no último programa, o que o Jared Goff tinha que fazer para o time do Lions ganhar? Entregar muito a bola do seu corredor. O Goff, tu falou? O Goff. O Goff, ele tinha que não perder o jogo. Não entregar a paçoca. Exato. E exatamente foi o que ele fez. Pega só esses números dele aqui, Neymar. 255 jardas passadas, um bom jogo, tá? Com 81% de passes completos e nenhum turnover. Pronto. Que era importante. Era, isso aí. ele fez um passe para TD. Deixou os caras jogar. Pra minha felicidade, esse foi um dos poucos jogos que eu errei o que iria acontecer, a leitura do jogo. Mas esse eu errei a leitura por um equívoco, que eu não esperava. E parabéns pro pessoal, a equipe médica do Lions, porque o Laporta jogou. Eu falei no último programa que o Laporta não ia jogar. Se vocês verem a lesão do último jogo do Laporta, vocês também diriam que o Laporta não ia jogar. E o Laporta conseguiu jogar. Faz toda a diferença.
É aquilo que eu comentei, o time do Rams tem que se preocupar muito com o Laporta, sobra muito espaço pro seu time. Cara, praticamente falando do jogo do Eagles e Buccaneers e falando do jogo do Rams e do Lions, tu já praticamente falou do jogo do Buccaneers e Lions. Então resume pra gente o que a gente pode esperar agora, domingo, às 17 horas, deste confronto. Um jogo extremamente pegado, assim como foi físico, que eu falei que ia ser entre Rams e Lions, vai ser um jogo mais físico ainda. Porque a defesa do Buccaneers é ainda mais física e a do Lions também é monstruosa. Eles vão vir valendo a vida, os dois times, porque os dois times são, entre aspas, underdogs. Ninguém conta com o Lions a vida inteira. Ah, esse ano tá bom. A vida inteira. E essa é a pegada que o Dan Campbell traz. Nós aqui estamos pra ser brabo, pra morder patela de joelho fora. E o Buccaneers vem na mesma pegada. Então eu acho que vai ser um jogo extremamente físico. Eu botaria minhas fichas no Lions, porque tem muito mais armas. Falamos então de quase todos os jogos e não é surpresa para ninguém que a NFL deixou para o Sunday Night o reencontro entre Kansas City Chiefs, desta vez na casa do Buffalo Bills. Esses dois times já se enfrentaram em playoffs 2 vezes. As 2 vezes o time do Bills foi a Kansas City e perdeu. O último jogo, inclusive, numa loucura, um dos melhores jogos de playoffs da história da NFL. O que a gente pode esperar desse Kansas City passando um pouco de frio lá em Buffalo? Só que para eles é normal, porque também é frio em Kansas City. Falamos dos jogos que aconteceram primeiro ou vamos direto para essa resposta? Não, vamos falar um pouquinho dos jogos, mas vamos dentro de um prazo aí que a gente possa terminar o programa no tempo que o Montanha espera. Eu vou começar por Steelers e Bills. Eu vi um comentarista falando uma coisa que era pura verdade. E todo jogo, até o Bills cair, é isso. Todo mundo espera qual o Josh Allen que vai entrar em campo. Os outros 105 jogadores, porque são 53 para cada time, os outros 105 jogadores ficam olhando em campo assim, qual é o Josh Allen que vai entrar em campo? Porque se for o Josh Allen MVP, o jogo já acabou. O Josh Allen vai ganhar o jogo, como o Josh Allen jogou no primeiro tempo contra os Steelers. Daí no segundo tempo já era um Josh Allen mais ou menos. E se for aquele Josh Allen puxa-frangos, daí o time pode perder. Contra os Steelers, foi bem dentro da minha presunção, porque eu esperava um espanco do Bills, e o Bills abriu 21-0. Esse placar não retrata exatamente o que foi, só que no segundo tempo o Bills não jogou como deveria e o Steelers quase chegou. Existiu no final uma falta no Pickens que traria o Steelers de volta para o jogo que não foi dada. Isso foi triste. Tá na hora da NFL, porque a gente quase não falou de arbitragem, mas a arbitragem errou muito durante o wild card, mas tá na hora da NFL permitir de novo, pelo amor de Deus, ao menos os pass interference. Ao menos os pass interference. Tem que poder ser puxado. No caso, puxado, quando você diz... O técnico desafiar. Desafiar. O técnico poder desafiar. Porque era uma jogada do jogo. Querendo ou não, na boa, mesmo que fosse dada aquela falta, o Steelers não ia virar o jogo. Mas ali acabou com o jogo. Ali terminou uma campanha do Steelers, que vem fazendo a força, que vem até chegar ali, daí teve um pass interference, teve uma puxada no Pickens, que o juiz não deu, ninguém pôde desafiar, acabou o jogo. Existiu um touchdown maravilhoso do Josh Allen de 53, 55 jardas que a gente falou na primeira parte do programa. Eu não vou dizer que teve faltas da linha ofensiva, mas eu acho que isso também, ideias para a NFL, né? A NFL, se estiver nos assistindo, precisa ter uma regra um pouco mais clara com relação a holding. Porque se tu vê a parte que o Josh Allen sai correndo ali no meio do campo, se paralisar um frame daquela imagem, tu percebe uns 3 ou 4 holdings, mas que hoje não são bem holdings, por isso que eu não posso dizer que é falta. Porque o jogador da linha ofensiva segura o cara na ombreira, mas a hora que tá passando ele solta. Então é um holding, mas por um tempinho pode, mas não pode. Mas é falta, mas não é. Então isso tem que ficar um pouquinho mais claro, porque na minha opinião foi um pouco demais. Eu acho que daria para ter dado a falta, que não teria dado um touchdown monstruoso pro Josh Allen, teria mudado o aspecto da partida. O Steelers fez um bom jogo. Se não tivesse tochado uma interceptação na red zone do Rudolph também, que é uma tristeza pro torcedor de Steelers, que pena. Desculpa o deboche, pessoal. Não, mas cara... Eu não senti muita pena nessa tua fala, Neymar. Enfim. Mas na verdade, quando a gente pensa aqui, tu falou, o Steelers foi bem. De fato foi bem, porque era o jogo mais difícil, talvez, de a gente ter uma surpresa do wild card. E não foi a maior surra. Muita gente colocava isso como maior surra, porque o Steelers é um time que estava 1-11 sem TJ Watt em campo. E não ia ter o TJ Watt em campo. Jogando com o QB que
que é o terceiro QB, sabe? Então, O assim, Bills abriu 21-0. Isso. E eles foram tentar buscar. Como a gente falou, se tem um time pra ganhar do Bills, é o Steelers, nesse sentido. Que é o time aguerrido que vai dar um jeito. Pra azar do Steelers, eles conseguiram limpar o campo. Porque se o campo tivesse uma várzea, talvez o Steelers tinha mais chance ainda. Só pra explicar o deboche, pro torcedor do Steelers não ficar tão chateado comigo, normalmente, assim, quando tu tens alguém que torce muito pra um time, tu convive com essa pessoa, tu passa a ter um pouco menos de paixão por esse time. Por isso, muitos amigos meus, inclusive Vossa Senhoria, não gostam muito do Seattle Seahawks. Então, eu tenho um amigo que é assim pelo Steelers, por isso eu não sou o maior fã do Steelers. Mas não é tanto por causa disso. Tem um time que eu queria que fosse pra frente, é o Buffalo Bills, porque nesse jogo que vai ter de Buffalo Bills e Kansas City Chiefs, meu amigo, esse é um jogo que eu queria assistir. Paulo Antunes também falou isso na live, porque agora eu já vou puxar minha sardinha. Tá na hora do Buffalo Bills ganhar um jogo de Kansas. Tu sabe quando que o Mahomes, na carreira inteira dele, tem mais de 10 vitórias na pós-temporada, quando que o Mahomes jogou fora de casa sem ser no Super Bowl? nunca. Nunca. Tá na hora dele jogar uma fora de casa contra o, entre aspas, arqui-rival dele. Se tem dois quarterbacks monstruosos, eles estão na tela. Mahomes e Josh Allen. O Mahomes não tá na melhor forma dele. E o Josh Allen tá no momento 100 ou 0. Um dos dois, Josh Allen vai entrar em campo. Eu acho que do Steelers e do Bills tá falando isso. Podemos falar do próximo jogo? Eu queria só... Ah, tá. Depois eu falo do Mahomes e do Josh Allen. Pode seguir. Falar então do Miami Dolphins 7, Kansas City Chiefs 26. Ainda só porque eu tô fazendo o tamanho das surras. Essa do Bills com o Steelers, vou passar a mão, foi a quinta maior surra. Então, das 5 surras, um jogo foi bom, das 5 surras foi a quinta. Porque não foi bem uma surra, porque o Steelers teve chance no final de fato. Mas o Bills abriu 21-0, então foi uma surra. Agora vamos falar então da terceira maior surra, porque esse 7 é um 7 bem mentiroso, que eu não sei o que deu na cabeça do McDaniel, qual o plano de jogo. Deve ser de água. Matei ao vivo o que aconteceu, man. O playbook do head coach do Dolphins é de água. Durante a temporada ele era excepcional, ele tinha a leitura dele na água, tarô, búzio, sei lá como é que funciona isso. Daí chegou com menos 30 graus Celsius, congelou e não conseguia mais fazer nada decente. Como que o cara vai para um jogo e tem uma chamada profunda no Tyreek Hill? O que aconteceu na chamada profunda? Bum, touchdown de 70, lá vai pedra, 50 e poucas jardas, sei lá quantas. São os 7 do placar. Para quem não viu o jogo, tira esses 7, tira esse touchdown do Tyreek Hill, na boa, era 26-0. Porque não teve chance nenhuma o Dolphins. Não é como se tivesse chego bem e tal, agora nós quase entramos. O Dolphins foi massacrado. Tem várias nuances nesse jogo, como por exemplo, cara, menos 30 graus Celsius. A gente até estava comentando nesse jogo. Miami é um time de Miami. Vai jogar com o quarto jogo mais frio da história da NFL. E o quarterback é do Havaí. Man, o cara falou que ia jogar sem luva. Sem luva, com menos 30 graus Celsius, alguém já teve a experiência de pegar um frio desse, não fica 10 segundos na rua com a mão exposta, continua sentindo tua mão, tu não sente. O capacete do Mahomes quebrou. O capacete do cara quebrou. Tem várias filmagens desse jogo que eles tiravam a água de dentro do freezer, pegavam a água na mão, não dava 2 segundos, a água começava a congelar por inteiro. O bigode o bigode do técnico do Chiefs, do Andrew Reid, ficou congeladinho. Congeladinho. O frio era intenso. No final do jogo, o Kelsey tirou o capacete, ele parecia, sei lá, um personagem de desenho, porque o vapor era todo nele. Enfim, foi um jogo muito atípico, mas o Tua continua não sendo clutch. Eu acho que vai ser uma decisão bem difícil para Miami o que fazer com o time a partir de então, porque o Tua não consegue ser clutch em momento algum. É fácil bater nos fracos. Com o time de ataque que o Dolphins tinha, o Dolphins, que é o, entre aspas, melhor time de ataque da liga, acabou não sendo porque no final caiu demais, mas fazer 7 pontos num divisional round, e se não fosse aquela jogada, a jogada existiu, eu não posso falar, mas se não fosse aquela jogada, tinha sido a 0. E eles, obviamente, tentaram ganhar. Então foi um massacre bastante grande. Kansas City Chiefs fez o de sempre. Com o Butker, eu acho que teve 4 field goals nisso aí. O Butker conseguiu cravar os 4. Com uma técnica até um pouco diferente. Não sei se foi escorregão, se foi técnica. Ele chutava a bola e do jeito que ele fazia o movimento, ele caía de joelho com a outra perna. Então não sei se ele chutava mais baixo, ou se existia uma técnica, ou é porque estava muito escorregadio. Mas enfim, ele cravou todos os field goals, o que falaram que ia ser extremamente difícil, obviamente, pela bola estar basicamente congelada. Se ele não quebrou o pé, tá bom. E foi aquele Kansas City Chiefs que fez o que precisava. Por isso, agora subindo ao jogo, eu acho que vai ser um excepcional jogo. Porque todo ano até agora que eles se enfrentaram, era o melhor time contra o segundo melhor. Quem passar daí vai ser o campeão do Super Bowl. Esse ano são 2 times que estão chegando. Vamos lá. É o que temos, é o que chegou aqui. Com o Bills em ascensão e com o Chiefs daquele jeito, pegando remendo, vamos lá, vamos camudar, o Butker acertando um chute, o Mahomes fazendo milagre. Então eu acho que vai ser um excepcional jogo. Com certeza é o jogo que eu mais estou esperando. Eu acho que é um jogo 50-50, onde se eu jogar para cima, a moeda fica parada esperando o que o Josh Allen vai fazer. Você falou o seguinte,
o Josh Allen vem num bom momento, enquanto o Mahomes não está no melhor momento dele. Isso. Porque quando a gente olha os números do Mahomes, eles não são bons, tá? São os piores da carreira até o momento, na verdade. A minha pergunta é, será que o Mahomes não está... Porque o que eu quero dizer é o seguinte, o Mahomes não está com bons números, mas a gente sabe que o ataque do Chiefs é uma vergonha, é uma lástima. Cara, será que o fato do Mahomes pegar esse time, levar até um jogo com 50-50 contra o Buffalo Bills, cara, não é porque ele é muito bom, muito bom? Então assim, ó, será que o Mahomes não tá continua no melhor momento dele? Porque mesmo ele... A lástima dele, ele tá ali. Ele tá lá e ele vai levar o time sempre brigando lá? Isso eu acho justíssimo. Mahomes é um dos melhores quarterbacks. É o melhor quarterback da nossa década, talvez das últimas 2 décadas. Daí é difícil porque o Tom Brady tá ali, daí é complicado. Mas talvez lá na frente, daqui a 20 anos, a gente olhe para trás, ele seja o melhor quarterback da história. Então o Mahomes é excepcional. Mas ele também teve durante o ano essas leituras erradas, passes errados, então não dá para passar a mão também. Mas sim, o que ele faz é maravilhoso. O que eu espero é que o Buffalo ganhe até com uma certa diferença. O que eu espero é que entre em campo um Josh Allen 70, não 0, não 100, um Josh Allen 70, sem sentir tanta pressão, que é o meu medo do Josh Allen, entrar em pânico e virar o puxa-frangos e começar a tochar a interceptação que nem um maluco. E que a defesa de Buffalo resolva o jogo. A defesa de Buffalo aproveite essa situação que os recebedores do Kansas City estão uma lástima e eles ganhem o jogo. Perfeito. Muito obrigado, Neymar. Com isso, a gente fechou todos os jogos dessa rodada. Falamos do que foi o Wild Card, falamos do que vai ser o Divisional Round, na nossa opinião. E eu queria agradecer aqui a sua presença, como sempre, a presença do Montanha. Como sempre, no último programa a gente falou que somos uma equipe de 4 pessoas, né? Temos o Lucas Kopp também na produção. E hoje eu queria também aproveitar e dar um seja bem-vindo ao Lucas Silva, que se junta à equipe do Zona Neutra. Ele vai ajudar a produzir conteúdo lá nas nossas mídias sociais. São nossas mídias sociais, Thiago. Calma, deixa eu primeiro terminar de dar seja bem-vindo, Lucas. Agora a equipe do Zona Neutra é composta por 5 pessoas. As nossas redes sociais, você pode encontrar a gente no Twitter, no TikTok ou no Instagram, sempre com Zona Neutra e underline no final. Ou então também no nosso canal do YouTube. Se você assiste pelo YouTube, por favor, deixe o seu like, ative o sininho, siga a gente, compartilhe os nossos programas para que a gente possa ter mais relevância no YouTube. Comente também, para a gente ter o que fazer durante a semana, porque a gente não tem nada, basicamente, né, Zuma? Exatamente, responder os comentários. Claro. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, por favor, siga a gente lá, Zona Neutra, underline no final. Muito obrigado, Neymar. Tamo junto. Já que agora o Neymar não fez a interrupção que ele sempre faz quando você dá tchau, eu vou fazer eu. Apesar de esteticamente ter ficado horrível esse teu manto aí, Neymar, a produção permitiu por causa disso aqui. Ó. Aê! Olha que bonitinho. A quem não tá entendendo, eu sou pai de gêmeos atualmente, daqui a poucos meses pai de 3 crianças lindas e maravilhosas. E isso é, eu acho que o 2º dia no hospital, porque eles, né, gêmeos normalmente são recém-nascidos, e assim que puderam sair da incubadora. E estava passando o jogo do meu excepcional Seattle Seahawks, e eu consegui bater uma print screen no momento que ele estava ganhando. Eu acho que foi o único momento do jogo que o Seattle estava na frente. Obviamente, com esse manto sagrado cobrindo a todos nós. Tu comentou que gêmeos são geralmente recém-nascidos, assim como todos os outros nenéns, né? Eu quis dizer recém-nascido, eu quis dizer prematuros. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Estamos de volta com Zona Neutra.